Oi pessoal, me chamo Antônio. Continue aí assistindo esse vídeo que eu falarei a partir de agora então, na minha interpretação, na minha visão, com as minhas palavras, o que aconteceu com Judas nos seus últimos dias de vida, explanando rapidamente um pouquinho sobre quem é Judas, apesar que todos sabem, né, que Judas foi um dos 12 apóstolos de Jesus, escolhido por Jesus para segui-lo. E que no fim Judas se suicidou, né? Jesus ele estava muito famoso ali na Judéia, em Jerusalém. A sua fama já estava percorrendo a Grécia. Os gregos já vinham procurá-lo. Então estava tomando proporções muito grandes. E nisso estava havendo muita inveja por parte de religiosos, por parte de sacerdotes, parte de pessoas que vieram antes de Jesus. Então houve todo esse contexto da inveja. Eles, como não conseguiram conter a fama de Jesus, decidiram então matá-lo, né? Porém, eles estavam precisando de um escape, de uma forma, de um acontecimento, de uma situação. Várias vezes essa banca religiosa aí tentava pegar Jesus no pulo, mas não conseguiam, né? E eles encontraram, através de Judas, um escape. Eles já haviam conversado com Judas. Na minha visão, na minha interpretação, Judas seria essa ponte. Houve essa conferência, né, em secreto entre Judas e eles. E no fim, algo muito interessante, eles prometem para Judas 30 pratas, 30 moedas, né? E é algo que quebra uma linha de pensamento que às vezes a gente cria, que Judas poderia ter pensado o seguinte: ó, eu entrego Jesus, mas vocês me dão 30 moedas, né? Seria uma venda, seria uma barganha. Judas já tinha combinado com eles que ele iria anunciar, ele iria indicar, quer dizer, né? Iria indicar Jesus com um beijo no rosto. E quando chega lá, ele dá um beijo em Jesus. Jesus acolhe Judas, dizendo amigo, né? Amigo, viestes me trair com um beijo, né? E aí quando os soldados, a guarda, os religiosos que estavam ali, eles pegam Jesus, eles não pegam assim para uma roda de prosa, nesse sentido, né? Eles estavam com espada, paus, começa já um conflito ali. Jesus já começa a ser agredido. Os apóstolos já começam a querer defender Jesus. Um deles, Pedro, perde até a cabeça e acaba agredindo um dos soldados. Essa situação para Judas foi muito angustiante, muito, muito angustiante e muito enganoso, né? Acho que é a melhor palavra para se usar. Porque ele levou o pessoal para uma intenção e por fim começa a acontecer outra. Desse local onde Judas estava, ele já sai daí e vai lá para o templo, onde ele tinha feito essa conferência com esses sacerdotes, com esse pessoal. E ele lança essas moedas como gesto de arrependimento. No Evangelho diz que Judas ficou compungido, que tem um significado de um pecador arrependido. Há um remorso nele, ele lança essas moedas e ele diz: pequei contra sangue inocente. E aí o que temos depois disso o que sabemos depois disso é que Judas se enforcou. A partir dessa minha interpretação, dessa minha fala, dessa minha reflexão, o que a gente entende sobre o suicida? Que é um momento de angústia que eles passam. Ninguém se suicida estando feliz, estando bem, estando alegre. A pessoa se suicida porque ela está angustiada, que é o que aconteceu com Judas. Por que a pessoa se suicida também? Porque ela sente uma dor muito grande.
uma dor na alma muito grande, e a sensação que dá na pessoa é que aquilo que foi feito não é possível ser recuperado, não é possível ser retrabalhado. Aquilo que ele fez é digno de morte, né? Então é a segunda situação. A pessoa não suicida porque ela quer acabar com a vida dela, mas ela se suicida porque ela quer acabar com a dor daquilo que ela, ao ver aos olhos da pessoa, não tem mais volta, né? Então ela acaba se suicidando. Foi assim que aconteceu com Judas, né? E eu creio que é assim, faz 2000 anos esse acontecimento, eu creio que é assim que acontece com as demais pessoas, né? Estamos em 2023, só muda os personagens, né? Mas as angústias, as dores sempre serão parecidas, né? Angústia, sensação de dor, sensação de que está sendo enganado, sensação de que não está sendo ouvido, não está sendo escutado, né? Judas, ele perdeu a voz, perdeu toda a autonomia frente aos sacerdotes, frente aos religiosos, e ele não viu nenhum escape, ele não viu nenhuma saída para ele, a não ser ter se suicidado. Agora falarei um pouco aqui sobre vida eterna e como seria essa situação para um suicida. O tabu que temos, né? E quem se suicida está no inferno, né? 90% ou mais que 90% das pessoas religiosas pensam assim. E eu quero trazer uma fala para refletir você que está vendo esse vídeo. Jesus ficou 3 anos e meio aqui, pregando o evangelho, espalhando a mensagem do reino. E entre esses 3 anos, certa vez Pedro fez uma pergunta, Pedro como representante, porta-voz, mas estavam os 12 juntos. E Pedro pergunta para Jesus assim: Jesus, o que nós ganharemos por ter largado tudo, ter renunciado a tudo para te seguir? E Jesus fala: a vós, vocês 12, vocês terão 12 tronos no céu. Jesus incluiu Judas dentro desses 12. Judas estava incluso no reino dos céus. A palavra de Deus é irrevogável. Creio eu então que há algo para a gente pensar aí, há um outro ponto de vista sobre o suicídio, sobre o que aconteceu com Judas e tudo mais. Primeiro ponto, né? Sobre vida eterna. E outra coisa que eu quero trazer para quem está vendo o vídeo, para refletir sobre isso, Judas, após ter traído, na mesma noite ele se suicidou. Quantas pessoas você conhece que trai e passam uma vida toda conseguindo manter a consciência, conseguindo dormir, né? Conseguindo levar a vida como se nada tivesse acontecido. Judas não conseguiu passar uma noite. Então é visível um arrependimento genuíno de Judas. Ninguém gostaria, né? Ninguém gostaria dessa atitude, né? Um arrependimento na atitude de um suicídio. Jamais. Mas é algo para se refletir, né? Teria Judas verdadeiramente se arrependido, então? Só que por ele não ter sido acolhido, Jesus o acolheu, né? Jesus falou: amigo, vieste aqui, né? Será que se Judas tivesse sido acolhido pelos demais? Tô aqui gravando esse vídeo porque eu sou psicanalista clínico, né? Me chamo Antônio. Eu atendo presencial, online. E estamos em setembro, dia 10 agora é o Dia Mundial do Combate ao Suicídio, né? Nós, psicanalistas, os psicólogos também, terapeutas, pessoal da saúde mental, todos se juntam, todos se manifestam através de mensagens, textos e vídeos. Então é muito válido a gente se manifestar. É importante também, sabemos, que da importância dos outros meses que há no ano, né? Para a gente sempre continuar campanhas assim de escuta, campanha de acolhimento, porque o que leva
a pessoa a se suicidar é falta de ser acolhido, falta de ser escutado, falta de ser compreendido. E quanto mais isso for fomentado, né? Quanto mais isso for disseminado, ter políticas públicas também que disseminam isso aí, fomentam isso aí para as famílias, para os pais, né? Para que isso não seja visto como frescura, né? A situação da angústia, a situação da tristeza profunda, a situação da depressão, né? Para que isso não seja visto como frescura, porque é a partir daí que surge potenciais